Hoje vamos meditar algumas passagens bíblicas muito profundas e sublimes para a nossa vida de cristãos. Como devemos viver o cristianismo? Então comecemos com a vocação de Abrão. Está em Gênesis 12, do 1 ao 4. O Senhor disse a Abrão: deixa tua terra, tua família e a casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação e eu te abençoarei e exaltarei o teu nome e tu serás uma fonte de bênçãos. Promessa de Deus para Abrão. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Abrão partiu como o Senhor lhe tinha dito e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã. Esta passagem que fala da vocação de Abrão, ela pode ser acomodada para a nossa vida de cristão. Porque Abrão vivia em um mundo onde o politeísmo era a regra, era unanimidade. Os povos da antiguidade, contemporâneos a Abrão, adoravam muitos deuses. Tinham vários deuses que deveriam ser alvo de adoração. E aí Deus Pai se revela a Abrão, tira ele do conforto da sua casa ou da sociedade onde ele estava e o manda para uma terra desconhecida. Com 75 anos de idade, ele parte com a sua esposa para outra terra e diz que ele vai ser o pai de uma nação. Abrão muda de nome para Abraão. No português pode ser apenas o acréscimo de uma vogal. Mas Deus muda o nome das pessoas para lhes designar uma missão dentro do plano de salvação. E quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão, que nós estamos vendo aqui no português, esta alteração de nome confere a Abraão uma missão, a missão de ser o pai daqueles que acreditam em um só Deus, que acreditam neste Deus, que mais tarde nós vamos dizer que é o Deus de Abraão, de Isaac, seu filho, e de Jacó, seu neto, que também vai ter seu nome mudado para Israel, que vai ter 12 filhos. Por isso nós temos aquela designação, as 12 tribos de Israel. Os 12 bisnetos de Abraão, que são os 12, obviamente, os 12 filhos de Jacó, que teve seu nome mudado para Israel, cada um terá uma família numerosa, um clã, uma tribo. Então serão as 12 tribos de Israel, que mais tarde vão dar origem, dentro de um processo histórico muito complexo, que não cabe aqui ficar detalhando para não esticar o vídeo. Nós teremos somente 2 tribos que ficarão na terra e eles serão designados os judeus. Jesus nascerá deste povo. Aqui começa, portanto, esta missão. E esta missão indica uma enorme dificuldade. Um homem de 75 anos, que pela idade avançada vai ter problemas para gerar um filho. Mais tarde nós vamos ver que será Isaac. Haverá até um episódio em que Saraí, que é a esposa de Abraão, Sara, que vai ter o seu nome modificado para Sara, ela vai achar até engraçado como é que ela pode gerar um filho e vai permitir que Abraão tenha uma relação sexual com a escrava Agar, que vai dar origem a Ismael. Mas o que importa é que, milagrosamente, Sara vai ter um filho chamado Isaac. Isaac vai ter Jacó, e Jacó vai ter 12 filhos, que originarão as 12 tribos de Israel. Portanto, atender ao chamado de Deus não é fácil, requer sacrifício, e isso nós vamos ver em várias passagens bíblicas nos evangelhos. Em Marcos 10, do 28 ao 30, nós temos uma passagem muito forte sobre isso.
Eu poderia aqui, por exemplo, citar Mateus 16, do 24 ao 26, que Jesus diz: quem quer me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e caminhe comigo. Não é fácil, mas esta passagem nós já falamos muitas vezes aqui no canal e se tornaria repetitivo. Mas ela é uma das que reforçam que o chamado que recebemos de Deus é um chamado para a luta, para obstáculos, para incertezas, para dificuldades, para testar a nossa fé, que com certeza é dada pelo próprio Deus. Então está lá em Marcos 10, do 28 ao 30. Pedro começou a dizer-lhe: eis que deixamos tudo e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por causa de mim e por causa do Evangelho, que não receba, já neste século, ou seja, já neste mundo, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, com perseguições. E no século vindouro, ou no mundo seguinte, ou seja, após a morte, a vida eterna. Se você olhar o versículo 29 e o versículo 30, ele promete perseguições. Não é uma vocação fácil de ser seguida. Tanto que nós vamos ver lá nas bem-aventuranças, um aviso, depois de todas as bem-aventuranças, um aviso e uma promessa. Também serão bem-aventurados, Mateus 5,11, bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. É momento de alegria. Nós estamos passando agora por um momento difícil, um momento complicado, em que não podemos ir para as igrejas, estar em comunidade para recebermos Jesus eucarístico, para recebermos Jesus na palavra. Nós não podemos. Por uma determinação dos governos civis e por prudência, por determinação dos arcebispos, eu moro no Rio de Janeiro. Dom Arani já fechou as igrejas. Nós estamos impedidos de receber a comunhão. Passei o domingo sem receber a comunhão. Comunguei espiritualmente, fiz adoração eucarística pela TV, pelo YouTube, disponibilizei para vocês aí, para quem não conhecia, na aba comunidade, um canal direto online com Jesus Eucarístico em uma igreja na Polônia, onde temos uma adoração perpétua, e é assim que devemos viver. Nós vamos, por enquanto, nós devemos rezar, nós devemos nos comunicar em casa e através das mídias sociais, através dos meios de comunicação, e continuar em oração, perseverando na oração. É um momento de provação, é um momento de dor, mas é um momento também de alegria. É um momento de praticarmos a nossa fé e mostrarmos para Deus que podemos caminhar neste vale de lágrimas, mesmo com todas essas perseguições. Mas você pode dizer: mas Marcos, esta peste veio da natureza, do erro humano, não é uma perseguição. Mas aqui nós estamos falando, quando se diz em Marcos 10, do 28 ao 30, perseguições, nós estamos nos referindo a qualquer obstáculo, a qualquer cruz. E ficar isolado dentro de casa, sem poder receber Jesus, sem poder estar entre os irmãos, muitos estão com dificuldade, vão ficar com dificuldades financeiras. E é preciso que sejamos solidários para ajudarmos os irmãos, nossos vizinhos, aqueles que mais precisam. Muitos terão que ficar realmente isolados porque tem alguém dentro da família, dentro da sua casa, que é hipertenso, que é idoso. Nem ele mesmo, com raríssimas exceções, pode sair de casa.
poderá sair de casa. É necessária muita solidariedade. E todas essas provações, todas essas dificuldades, todas essas limitações fazem parte dessas perseguições. Deixo vocês com a passagem de Eclesiástico 2, a partir do versículo 1, do 1 ao 6, para a reflexão. Nós podemos orar, nós podemos adorar, nós podemos interceder pelo próximo, nós podemos meditar a palavra de Deus. Então é possível sim estarmos neste momento, na quaresma, vivendo essa quarentena de mãos dadas com o Senhor. Ele pede para nos alegrarmos nas dificuldades, inclusive quando perseguidos por causa do seu nome. Neste momento, não estamos sendo perseguidos por causa do nome de Deus, mas estamos vivendo uma provação depois de vários deboches a Jesus Cristo. Ah, Marcos, é teoria da conspiração, é uma simples coincidência. Deus não cria peste, Deus não cria o mal, Deus não cria doença, Deus não cria morte. Todas essas dificuldades são consequências do pecado. O salário do pecado é a morte, está lá em Romanos. A peste é consequência do nosso pecado. Refletindo desta forma, não é difícil afirmarmos que esta peste foi permitida por causa da apostasia, do abandono da fé. Como eu estava falando, quantas pessoas debocharam de Jesus nesses últimos anos? Escola de samba, grupo de comédia do YouTube, documentários daquela empresa de streaming, documentários ou programas humorísticos que desonraram Jesus e sua mãe, por exemplo. Não estou dizendo que é uma vingança de Deus, mas uma consequência da estupidez humana, da apostasia, do abandono da fé. Façamos a nossa parte intercedendo por nós e por toda a humanidade. Está lá em Eclesiástico 2. Meu filho, se entrares para o reino de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Humilha teu coração, espera com paciência. Dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Sofre as demoras de Deus. Dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer. Na dor permanece firme, na humilhação tem paciência. Pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata. Nós estamos sendo experimentados. É pelo fogo que os homens agradáveis a Deus são experimentados, pelo cadinho da humilhação. Põe tua confiança em Deus e Ele te salvará. Orienta bem o teu caminho, espera nele. Conserva o temor dele até na velhice. Se pedirmos a Deus incessantemente que esta peste desapareça, Deus nos ouvirá. Tenhamos isto em vista. Precisamos perseverar na oração, precisamos combater o bom combate e continuarmos carregando as nossas cruzes e seguindo Jesus com confiança, alegria e amor. Quando eu cerrar os céus e não houver mais chuva, quando ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou quando enviar a peste contra meu povo, se meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome, se humilhar, se procurar minha face para orar, se renunciar ao seu mau procedimento, escutarei do alto dos céus e sanarei sua terra. Estejamos juntos, em espírito e verdade, através das nossas orações, através da oração do Ângelus, através da liturgia das horas, através das missas pelos meios de comunicação, fazendo a nossa comunhão espiritual. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Pode demorar 2 semanas, pode demorar 2 meses, 4 meses, mas perseveremos no Senhor, meditando a palavra, caminhando com o Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal.
Fique com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.